Fala, turma! Um tempo atrás eu fiz um vídeo para bater um papo com vocês aqui e um dos assuntos era essa dificuldade na transição dos juvenis ali para os tenistas profissionais. O quanto que essa fase é complicada porque o nível de jogo aumenta demais, a bola fica muito mais pesada, consequentemente o teu ritmo de treinos em quadra e físico também tem que ser muito diferente. Além do que, você sai de um juvenil onde você é um destaque ali, todo mundo te trata como um grande campeão, um grande jogador, e quando você vai para o esquema dos profissionais, você vê que ali você é só mais um. Você vai começar a perder muito, a se frustrar bastante. Então o quanto que essa transição é complicada. Só que a gente fala de dentro da quadra. Muitas vezes essa transição ela é talvez tão ou mais difícil fora da quadra. E por que me deu a ideia de trazer esse vídeo para bater esse papo com vocês? No dia seguinte ao final do US Open, teve um baile ali tradicional em Nova York, muito legal por sinal, porque ele é beneficente. Todo ano ele acontece, atende causas humanitárias, causas sociais. Não teve o ano passado por causa da pandemia e voltou esse ano, que é lá no Metropolitan Museum de Nova York, o Met Gala. E cada ano eles têm uma temática ali, e eu não sei se é tradição ou se foi só esse ano, foi uma questão mais extravagante. Então os participantes, especialmente as mulheres, foram com vestidos ali bem vistosos, né? Penteados bem vistosos. E como foi no dia seguinte do encerramento do US Open, muitos dos tenistas que disputaram o torneio estiveram lá. Inclusive a Emma Raducanu e a Leylah Fernandes, que fizeram a final do feminino. E por que me chamou a atenção? Eu pensei assim, olha, vejam vocês a mudança de realidade, né? Eu sei que a gente já debateu isso, muita gente já falou sobre isso, mas que não para, sempre tem um degrau a mais. Em 15 dias, como que a vida dessas duas meninas mudou radicalmente? Então você era uma ilustre desconhecida ali, disputando o qualifying, no caso da Raducanu, e 15 dias depois você está com um troféu na mão, você está com os holofotes do mundo inteiro em cima de você, com uma premiação que sozinha talvez tenha sido quase 10 vezes o que você tinha acumulado na carreira até ali, e aí o extra quadra. Você passa a ser convidada ou convidado para tudo quanto é lugar, seja para participar de eventos, para dar entrevistas, para assinar contratos. Imagina a quantidade de empresas que não estão atrás dessas meninas agora, de joias, de perfume, marca de carro, de roupa, enfim. Imagina a quantidade de gente, de propostas de parceria, de patrocínio que a Emma Raducanu e a Leylah Fernandes, especialmente a britânica, não tem que lidar daqui para frente. O que é natural, o que é legal. Acho que todo mundo que entra no circuito profissional sonha em viver exatamente esse momento. Porém, quais os cuidados que têm que ser tomados para que isso não vire uma grande arapuca, como já aconteceu com outros e outras tenistas? A famosa administração, gerenciamento de carreira. Porque o que acontece? Quando você atinge esse nível de sucesso, quando você se coloca na vitrine, você tem convite de tudo quanto é lado, a sua agenda fica lotada, cheia de compromisso. Então, você assinou contrato de patrocínio com determinada marca, você não tem que tirar um dia da sua agenda para gravar comerciais. Você tem uma série de compromissos sociais, você tem que ir a eventos, você tem que ir a jantares com clientes dessa marca, você tem que fazer campanhas. Então a tua agenda fica extremamente corrida. E qual que é o perigo disso? Se por um lado você começa a ganhar muito dinheiro, por outro, você, se não tiver muito critério, se você não for muito caxias, muito organizado, muito certinho, você começa a descuidar do treinamento. Então sabe aquela história, olha, eu treino 2 vezes por dia, todos os dias da semana. Que mal vai fazer se eu abrir mão da segunda e da quarta-feira de manhã para cumprir a agenda de compromissos sociais e comerciais. Depois, vai apertando cada vez mais a agenda, eu treino todo dia, que mal vai ter tirar um dia ou 2 por semana para cumprir os meus compromissos. E nessa história, você vai abrindo mão, você vai deixando os treinamentos de lado, não que você não vá treinar, mas você já não tem aquele foco, aquela intensidade, e aí que vem a armadilha. Você só está nessa posição
de destaque, você só está na vitrine porque você conquistou resultados na quadra, porque você venceu, porque você treinava demais, era muito focado, muito focada. E foi isso que te levou a esse nível, a essa situação privilegiada. Então os contratos comerciais, as agendas sociais, isso tudo é consequência de uma dedicação muito forte a quê? Ao básico, aos treinos. Então o tênis tem que estar sempre em primeiro lugar. Eu lembro de uma história, aliás não é o tênis, o esporte, seja qual for a sua carreira, porque essa história se aplica a vários esportistas de diferentes modalidades. Eu lembro certa vez uma história envolvendo o Neymar. Neymar no Santos, quando estava despontando, virou aquela estrela. E o que acontecia? Se eu não me engano, foi um papo que eu tive com o Dorival Júnior. À época ele era técnico do Santos. E o Dorival explicava que muitas vezes fica difícil você lidar com o grupo de jogadores ali, porque você tem aquela estrela, aquele cara diferenciado, que, por exemplo, todo mundo se apresentava para concentrar para o jogo às 5 horas da tarde do dia X, e ele chegava à 1 da manhã, às 2 da manhã, porque estava cumprindo a agenda de comercial, agenda de patrocínio, não só dele, do clube também. E aí fica aquela história, fica estranho, né? Porque é um ambiente coletivo, é um esporte coletivo, fica aquela história de, pô, tratamento diferenciado, porque só para ele, isso é privilégio, tal, embora a estrela, naturalmente, ela tenha mais compromissos do que o jogador mediano. O caso do tênis, por ser um esporte individual, talvez até seja um pouquinho mais fácil você controlar essa questão do ambiente. Porém, é muito difícil você controlar quando o atleta, quando o esportista começa a ser tratado como celebridade, como estrela. E aí ele começa a deixar o lado atleta dele um pouquinho de lado e começa a se sentir mais celebridade. Esse é o grande risco, é o grande perigo, é a grande armadilha em momentos como esse, especialmente quando a gente está falando de atletas tão jovens. Você tem ali a Raducanu com 18, a Fernandes com 19, especialmente quando a gente pensa em personagens que passaram por um momento parecido e que não necessariamente tiveram um desenrolar, um futuro interessante. Vou dar um exemplo para vocês. A Eugenie Bouchard, a tenista canadense. Linda, princesinha, chegou à final de Wimbledon. Tinha um potencial para ser uma tenista muito melhor, muito maior do que realmente foi. Mas em dado momento da carreira, por ser linda, por ter essa cara de modelo, ela enveredou mais para a passarela do que para a quadra, mais para o estúdio fotográfico do que para os treinamentos. E acabou deixando o tênis, a carreira de atleta, em segundo plano. Porém, foi a carreira de atleta que a projetou para começar a frequentar passarelas e estúdios de foto. Percebem o quão perigoso que pode ser essa tentação? A Eugenie Bouchard hoje ela é mais lembrada pelas fotos, pelos vídeos, pelas campanhas que fez de publicidade do que propriamente pela carreira dela dentro das quadras. Então, minha gente, claro que eu estou usando a Raducanu, a Fernandes como exemplo, mas isso se aplica também a outras jogadoras. Naomi Osaka, por exemplo, que já mostrou que gosta muito desse ambiente festivo, esse ambiente de fashion, né? Também precisa ficar mais atenta com isso. E se existem exemplos que tiveram problemas, existem muitos exemplos que lidaram bem com essa situação. Os próprios jogadores, você pega Roger Federer, Rafael Nadal, o Djokovic, todos eles têm vários contratos comerciais, vários contratos de publicidade, a Serena Williams, a Maria Sharapova. Só que o que eles fazem? Eles são muito sistemáticos, muito organizados. Eles separam ali na agenda deles, eu não digo agenda diária ou semanal, a agenda do ano ali. Ó, neste período eu vou separar tantos dias para me dedicar a gravar campanhas publicitárias. Nesse período eu vou separar para participar de eventos dos meus patrocinadores. Então encontro com fornecedores, jantar com não sei quem, enfim, fazer aquele oba-oba. E nesse período maior eu vou me dedicar à preparação, aos treinamentos. Então nesse período eu não estou apto, eu não estou disponível para fazer mais nada além de treinar. Então se tiver esse tipo de organização, aí ok, aí você vai conseguir desfrutar dos dois lados da moeda, que é o cenário perfeito. Mas insisto, o grande risco é o atleta esquecer
que é atleta e se sentir celebridade. Isso talvez seja a grande casca de banana desse detalhezinho que todo mundo quer alcançar na vida, que é o sucesso. Turma, outro ponto que eu queria destacar para vocês aqui também é a recuperação da Luisa Stefani. A Luisa postou um vídeo dizendo que vai ter que passar por uma cirurgia no joelho mesmo, mas ela tá bem, ela tá legal, ela tá com aquele astral bacana, otimista. Então a gente vai torcer muito para que a tenista brasileira consiga se recuperar dessa lesão que ela teve no joelho, aquela torção, ela teve rupturas de ligamentos ali, tentou fazer um tratamento mais convencional com fisioterapia, mas infelizmente vai ter que passar por essa cirurgia, mas ela é muito dedicada, ela é muito disposta, certamente vai conseguir se recuperar na maior brevidade possível. Luisa, um beijo para você, força na recuperação aí. Turma, e outro ponto que eu queria tratar aqui nesse vídeo com vocês é sobre... Aliás, não é um ponto, é uma correção que eu preciso fazer. No vídeo anterior que eu falei sobre o que vai acontecer daqui pra frente, quais são os próximos eventos e tal, eu tinha colocado no meio do vídeo ali um pequeno videozinho falando sobre os próximos torneios, tal, um videozinho que não era meu, eu peguei do YouTube aqui, mas apresentando a Laver Cup, Indian Wells. Só que acho que por uma questão de direitos autorais, o YouTube acabou não permitindo que esse trecho com esse vídeo que eu coloquei no meio do meu vídeo fosse publicado. Então teve um corte ali, enfim, o vídeo ficou incompleto e faltou dar informação para vocês de quando vão acontecer esses eventos. Eu citei os eventos, mas não falei quando que eles vão acontecer. Então tá aqui, em vez de vídeo, eu vou colocar foto que a gente tirou dos próprios sites oficiais. Então isso aqui, por exemplo, é de Indian Wells, tá lá. Indian Wells, de 7 a 17 de outubro de 2021. Vale lembrar que aqui é a chave principal, tá? Indian Wells vai ter o qualifying, que começa no dia 4. Mas a chave mesmo começa a ser disputada no dia 7 e vai até o dia 17. Muito bem, esse foi Indian Wells. Qual outro que a gente tem aqui? Laver Cup, aqui. Um fim de semana, de 24 a 26 de setembro, daqui a alguns dias, em Boston, nos Estados Unidos. Laver Cup não aconteceu o ano passado por causa da pandemia, assim como tantos eventos, volta esse ano. De um lado, o time mundo, do outro lado, o time Europa, pela primeira vez, sem um desses caras, Federer, Nadal ou Djokovic. Aliás, vamos ver a formação dos times aqui. Aqui, ó, time Europa. Vou colocar no ar para vocês aí. Então, o time Europa é composto por Medvedev, campeão do US Open, o Stefanos Tsitsipas, o Zverev, o Rublev, o Berrettini e o Casper Ruud, que entrou depois do US Open, figura ali no top 10 do ranking da ATP. Vamos para o time mundo. Tá aqui, ó. O time mundo traz Diego Schwartzman, Shapovalov, Aliassime, Opelka, Isner e o tranquilinho Nick Kyrgios. O time americano tem como técnico o John McEnroe e o time Europa, claro, o Bjorn Borg. E seguindo aqui na relação de eventos, eu falei para vocês de Indian Wells, eu falei para vocês da Laver Cup e tem mais um importante aqui, ó, o Master 1000 de Paris. Tá aqui, ó, de 30 de outubro a 7 de novembro. Transmissões? Eu imagino que a ESPN transmita Indian Wells, né? A Disney tem os direitos de transmissão, a Laver Cup possivelmente passe no Sport TV, mas vamos esperar, né, a grade oficial desses canais, porque tem evento que vai para TV, outro evento vai para o streaming, enfim, melhor aguardar a manifestação oficial, a grade oficial de cada um desses canais. Mas certamente teremos onde assistir esses eventos aqui no Brasil. E aí, turma, o que vocês pensam sobre isso? Vocês sabem que eu adoro saber a opinião de vocês sobre tudo que a gente trata aqui no Papo Reto, e assuntos que a gente não trata também, as sugestões estão sempre abertas, podem mandar, aproveitando, claro, o espaço de comentários aqui embaixo, tá? Deixa tudo que vocês pensam sobre isso, essa questão da transição, como lidar bem com esse sucesso, com essa agenda comercial, essa agenda social, sem perder o foco nos treinamentos. Se vocês têm alguma experiência com isso ou conhecem alguma história que ilustre um caso de sucesso ou um caso de fracasso, tudo que vocês têm sobre informação, reflexão, opinião,
manifestem-se aqui embaixo no espaço de comentários, beleza? E aquele recadinho básico, se a gente conseguiu trazer alguma informação, uma reflexão, uma análise para vocês sobre esse assunto que todos nós adoramos, que é tênis, então por favor considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, isso é fundamental. Como eu digo para vocês, a gente precisa mostrar para o YouTube que tênis é algo relevante sim, que a gente vive no Brasil, que nós somos uma cultura monoesportista em relação ao futebol, mas que existe sim um mercado muito forte para você tratar de assuntos como tênis. Então, quanto mais engajamento a gente tiver aqui, melhor o algoritmo do YouTube começa a entender isso de uma forma diferente. Tá bom? Então considere deixar esse like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado, turma, valeu pela companhia e até o próximo Papo Reto.